Salve, salve, amigo concurseiro! Alô você, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a este site de sucesso que é o LAC Concurso. Este site que está preparando campeão e campeãs por todo o território brasileiro e você com certeza é um dos nossos. Seja bem-vindo, sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico. E na aula de hoje nós vamos falar sobre proporção, ok? Vamos conceituar o que é proporção e vamos ver alguns casos envolvendo proporção, divisão proporcional e alguns exemplos típicos de concurso público aí, para deixar você aí top de linha para arrebentar a boca do balão nos concursos públicos. Vem comigo, galera. Proporção, galera. Então, o que nós vamos ver nessa aulinha? Na aula de hoje, nós vamos conceituar o que é proporção, vamos falar sobre as suas propriedades, né? Deixar claro as propriedades da proporção, propriedade fundamental, propriedade da composição. Vamos também falar sobre divisões em partes direta e inversamente proporcionais. E, por fim, vamos resolver alguns problemas envolvendo proporção. Ok, galera? Então, vamos lá, iniciando aí falando sobre proporção. Galera, esse é um assunto muito recorrente e cobrado nos concursos públicos. O aluno é a base matemática, é a proporção. Então, a gente tem que entender bem a fundamentação teórica, ficar bem antenado nas suas propriedades, porque só a partir daí a gente vai conseguir ter êxito na resolução de exercício. Ok? O que é uma proporção, galera? Proporção é uma igualdade de duas ou mais razões. Nós já estudamos em aulinhas anteriores o que é a razão. E é muito importante que, se você não assistiu a aulinha de razão, você assista primeiro essa aula para depois dar continuidade aqui no estudo da proporção. Porque nós vamos constantemente estar falando de razão. E aí aqueles conceitos anteriores vão ser necessários. Então, proporção é uma igualdade de duas razões. Como assim, professor? Olha só. Eu tenho aqui A sobre B igual a C sobre D. Isso aqui é uma igualdade. Eu tenho uma razão, A sobre B. Razão é uma coisa dividido por outra coisa. A sobre B igual a C sobre D. Então, eu tenho aqui uma igualdade de duas razões. Aqui eu tenho E sobre F, uma outra razão. Então, são três razões aqui, uma igual a outra. E tudo isso aqui, galera, é igual ao que eu chamei de K. Quem é K? K é uma constante, chamado de constante de proporcionalidade. Ela é o resultado da divisão. Da divisão de quem, professor? De A por B, ou de C por D, ou de E por F. Qualquer uma dessas razões que eu efetuar a divisão, eu vou ter como resposta o mesmo valor K. Por isso ele é chamado de constante, ok? Constante de proporcionalidade, ok? Vamos lá então. Exemplos de proporção. Eu tenho dois tipos de proporção. Eu tenho a proporção que é chamada de proporção simples. Quando que a proporção ela é dita simples? Quando eu tenho uma igualdade de somente duas razões. Exemplo, 5 sobre 7 igual a 10 sobre 14. Esse é um exemplo de uma razão, de uma proporção simples, porque envolve somente duas razões. Mas eu posso ter uma proporção continuada. Ela é dita continuada quando eu tenho mais de duas razões. Exemplo, 1/3, 4 sobre 12, 16 sobre 48. Então, isso aqui são exemplos de mais de duas razões, envolve mais de duas razões. Então, nesse caso, a proporção é chamada de continuada. Nós vamos ter casos que nós vamos cair na proporção simples e nós vamos ter casos que nós vamos cair na proporção continuada, ok? Bom, na proporção, eu tenho a seguinte aqui, ó, A sobre B igual a C sobre D. Eu tenho uma proporção aqui. Cada termo, dependendo da posição que ele ocupa, ele recebe uma nomenclatura, um nome específico, tá? Então, A e D, eles são chamados de extremos. B e C são chamados de meios. Então, nós podemos definir assim. A leitura é feita A está para B. O sinal de igual quer dizer assim como.
C está para D. Então eu tenho A dividido por B, assim como quer dizer igual a C dividido por D. Essa é a forma como nós lemos uma proporção. Então, como eu disse, o A e o C, eles são chamados também de antecedentes. Por que antecedentes? Porque antecedente é o nome que dá para os valores que estão na parte de cima da fração. I, B e D são chamados de consequentes, que são os caras que estão na parte de baixo. Então, os da parte de cima, antecedente. Os da parte de baixo, consequente. Uma outra nomenclatura, como eu disse inicialmente, A e D são extremos e B e C são chamados de meios, ok? Então, é importante a gente saber esses nomes, porque quando a gente falar das propriedades, as propriedades abordam a nomenclatura de cada um deles, como a gente vai ver agora na propriedade fundamental da proporção. A propriedade fundamental diz o seguinte: o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Nós acabamos de ver quem é meio e quem é extremo em uma proporção. Então eu tenho aqui a seguinte relação, ó. A dividido por B igual a C dividido por D. Como nós dissemos, A e D são chamados de extremos e B e C são chamados de meios. Observem que a multiplicação é uma multiplicação cruzada. Ok? A vezes D e B vezes C. Produto dos extremos, A vezes D, está aqui, ó, igual ao produto dos meios, B vezes C, conforme está estabelecido na propriedade fundamental. Galera, isso aqui é a base. Professor, isso vale para qualquer proporção? Vale. Se é uma proporção, então vale essa propriedade. Porque a regra diz, em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, se é uma proporção, vale essa propriedade. E é ela que vai ser a válvula de escape para que a gente consiga resolver aí vários exercícios envolvendo esse conhecimento. Vamos ver um exemplo. Olha só essa situação. Sabe-se que hoje a razão da idade de um pai para seu filho é de 5 para 2. Se o pai tinha 21 anos quando o filho nasceu, como poderíamos descobrir a idade atual do seu filho? Galera, esse exercício, como os demais que a gente vai ver, são exercícios que requerem uma certa atenção na hora de lermos. Porque eu preciso compreender qual é a pergunta, o que o exercício quer saber, e depois eu tenho que saber extrair do exercício todas as informações que vai me ajudar a resolver ele. Então ele quer saber a idade atual do filho. Essa é a pergunta, qual é a idade atual do filho? Então vamos agora, diante dessa observação, buscar todas as informações que o exercício me deu. Então vamos lá. Eu sei a idade do filho? Não sei. Quando eu não sei um determinado valor na matemática, como que eu represento esse valor? Nós representamos pela letra X. Então eu vou dizer que a idade do filho é X. Beleza? Bom, o exercício falou que o pai tinha 21 anos quando o filho nasceu. O que essa informação me ajuda? Se quando o filho nasceu o pai tinha 21 anos, eu posso afirmar que o pai é quantos anos mais velho que o filho? 21. Vocês concordam? O pai é 21 anos mais velho que o filho. Se quando o filho nasceu o pai tinha 21 anos, então o pai é 21 anos mais velho que o filho. Portanto, a idade do pai pode ser representada como sendo X mais 21. A idade do filho mais 21. Tranquilo até aí? Belezinha? Tá. Agora vamos verificar a proporcionalidade que o exercício nos deu. Ele falou que hoje, a razão da idade de um pai para seu filho é de 5 para 2. O que quer dizer isso? Quer dizer que a idade do pai, dividido pela idade do filho, é razão, então é uma divisão.
Então, a idade do pai dividido pela idade do filho é igual a 5 sobre 2. É isso que ele está dizendo. Se a razão da idade do pai para a idade do filho é igual a 5 sobre 2, basta eu pegar a idade do pai, dividir pela idade do filho e fazer isso igual a 5 sobre 2. É o que nós vamos fazer. Idade do pai é x mais 21. Idade do filho é x. Então, vai ficar assim, ó. 5 sobre 2 igual a x mais 21 sobre x. Observem, idade do pai dividido pela idade do filho igual a 5 sobre 2. Galera, agora eu tenho uma igualdade de duas razões. Nós acabamos de ver como que se resolve uma igualdade de duas razões. Basta nós aplicarmos a propriedade fundamental, que é o produto dos meios igual ao produto dos extremos, ou seja, essa multiplicação cruzada. Então, o 5 vai multiplicar o x e o 2 vai multiplicar o x mais 21. Quero chamar a atenção dos senhores para o seguinte. Tomem cuidado, porque em cima do x eu tenho x mais 21. Então, esse 2, ele vai multiplicar o x e ele vai multiplicar o 21. Às vezes acontece do aluno querer fazer de forma direta, e não existe mal nenhum em fazer de forma direta, porém requer cuidados. O 2 não multiplica só o x, o 2 também multiplica o 21. Então tem que ser 2 vezes x e 2 vezes 21. O conselho que nós damos é que essa representação seja feita entre parênteses. Como assim, professor? Dessa forma, ó. 5 vezes x está aqui. E o 2, entre parênteses, x mais 21. Galera, não custa nada você usar uma linha a mais. Só que você corre menos risco. Agora você faz o chuveirinho aqui, ó, que é a propriedade distributiva. 2 vezes x, 2 vezes 21. E vamos efetuar esse cálculo. 2 vezes x é 2x e 2 vezes 21, 42. Bom, agora eu tenho uma equação do primeiro grau aqui, uma equaçãozinha simples. Para resolvê-la, eu tenho que isolar a variável x, passar o x para um lado, e o que não tem x fica para o outro. Lembrando que toda vez que eu tenho a necessidade de trocar de um lado para o outro, eu sou obrigado a inverter o sinal. Não podemos esquecer disso. Então, esse 2 vai vir para cá, negativo. O que é 5 menos 2? 5 menos 2 são 3. Está aqui, ó, 3x. Do lado de lá, 42. Um valor está multiplicando de um lado, eu quero passar ele para o outro. Multiplicando de um lado, vai para o outro lado, dividindo. Então, esse 3 vai dividir o 42. Quanto que é 42 dividido por 3? 14. Conclusão. Quem é x? X é a idade do filho. Então, eu concluo que a idade do filho é 14 anos. Qual era a pergunta? A idade do filho. Está aqui. 14 anos. Tranquilo? Belezinha? Viram? Com muita tranquilidade, você resolve o exercício. Tem que respeitar todos os procedimentos de transformação, mas com tranquilidade, tá? Vamos ver uma outra propriedade muito importante no estudo da proporção. Galera, essa propriedade que nós vamos ver, ela é uma das mais cobradas. Chamada de propriedade da composição. Vamos entendê-la. Teoricamente, diz o seguinte: a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como qualquer antecedente está para o seu respectivo consequente. Você vai dizer, professor, pelo amor de Deus, não entendi nada. Galera, tranquilo, calma. Veja bem, olha só o exemplo. Eu tenho aqui uma proporção. Ou seja, duas razões sendo igualadas. Então, eu tenho uma proporção. Nós vimos que antecedentes são os caras que estão em cima. Ou seja, o A e o C. Consequentes são os caras que estão embaixo. Ou seja, o B e o D. Esta propriedade, chamada de propriedade da composição, diz que a soma dos antecedentes, ou seja, a soma dos caras que estão em cima. Quem que está em cima? A mais C. A e C. Somando eles e somando os caras que estão embaixo, aqui ó, a soma dos consequentes, ou seja, B mais D. Soma em cima, soma embaixo. Como que vai ficar? Assim, ó.
A mais C, B mais D. O resultado disso, galera, somando em cima e somando embaixo, eu vou dividir. Eu divido o resultado da soma dos caras de cima com os caras de baixo, com a soma dos caras de baixo. Fazendo essas duas somas e dividindo, eu vou encontrar um valor que eu vou representar pela letra K. Lembra do que nós chamamos o K no início da nossa aula? Nós chamamos de constante de proporcionalidade. Então, o K é a constante de proporcionalidade. O que a propriedade está dizendo? Que somando em cima, somando embaixo, o resultado disso é igual a qualquer antecedente dividido pelo seu consequente. Ou seja, esse resultado que eu encontrei é o mesmo resultado que eu iria obter se eu tivesse dividido só A sobre B ou só C sobre D. Se eu dividir C por D, vai dar K. Se eu dividir A por B, vai dar K. Então é isso aqui que o exercício está falando, ó. Que essa propriedade está dizendo. A dividido por B é K. C dividido por D é K também. Ok? Então a propriedade da composição é a propriedade que nos garante que, somando os termos de cima e dividindo esse resultado pela soma dos termos de baixo, o valor encontrado, que é a constante de proporcionalidade, é igual a qualquer uma das razões separadamente. Ok? Belezinha? Se não ficou bem claro, vamos ver um exemplo de aplicação disso daí. Olha só. Calcule o valor de x, y e z na proporção. Galera, nós temos aqui o seguinte. Eu tenho 3 valores que eu quero descobrir, x, y e z. E a proporção é essa. X sobre 2 igual a y sobre 3, que é igual a z sobre 5. E o exercício também me deu o seguinte. De modo que x mais y mais z é igual a 80. Observem o seguinte, prezado concurseiro. Eu não sei o valor de x, y, z. Aliás, é isso que esse teste está pedindo para nós calcularmos. Mas eu sei que a soma deles, x mais y mais z, vale 80. Como que eu vou resolver isso? Eu vou resolver através da propriedade da composição. O que diz essa propriedade? Nós temos que x sobre 2 é igual a y sobre 3, que é igual a z sobre 5. Tranquilo? A propriedade da composição não diz que eu posso somar os caras de cima e somar os caras de baixo e dividir esses valores? Posso. Então vamos fazer isso? Olha aqui, ó. X mais y mais z dividido por 2 mais 3 mais 5. Observem, eu estou somando os termos de cima e somando os termos de baixo. Bom, o exercício me deu quanto que vale a soma de x mais y mais z. O exercício falou que vale 80. Então, no lugar de x mais y mais z, eu vou colocar 80. E 2 mais 3 é 5, 5 mais 5 são 10. Portanto, eu tenho 80 dividido por 10. Galera, essa divisão é passível de se fazer e dar uma divisão exata. 80 dividido por 10 dá quanto? Isso mesmo, 8. Está aqui, ó, 8. Esse 8 é o valor do meu K. É o valor do meu K. Ou seja, esse 8 é a constante de proporcionalidade. Agora, galera, que eu sei o valor da constante de proporcionalidade, eu posso encontrar o valor de x, y e z. Olha só como que vai ficar esses valores. Nós vimos que essa constante é igual a cada uma dessas razões separadamente. Isso quer dizer que x sobre 2 é igual a 8. Galera, eu quero descobrir o valor de x. O 2 está dividindo. Ele vai para o outro lado, ele vai multiplicando. Isso mesmo. Quanto que é 2 vezes 8, galera? 2 vezes 8, 16. Pronto, achei o valor de x. Para achar o valor de y, pega y está sobre quem? Sobre 3. Então vai ficar y sobre 3 igual a quem, gente? Igual a constante. Sempre igual a constante. Então, y sobre 3 igual a 8. O 3 está dividindo, eu vou passar ele multiplicando. Quanto que é 3 vezes 8, galera?
3 vezes 8 são 24. Então está aqui o valor de y. Para achar z, pega z sobre 5. Está aqui, ó, z sobre 5. É igual a quem? É igual a constante de proporcionalidade. A constante de proporcionalidade é 8. O 5 está dividindo, passo ele multiplicando. Quanto que é 5 vezes 8? 5 vezes 8 são 40. Pronto, está aqui. X 16, Y 24, Z 40. Encontramos os valores de X, Y, Z, conforme pediu o exercício. Ok? Vamos ver um outro exemplo. Uma outra situação que nós temos é a seguinte, ó. Observem que agora foi dado na forma de problema. No exemplo anterior eu dei direto as proporções. Agora foi contextualizado, que é típico dos exercícios, né? Então nós temos aqui o seguinte. A divisão do número de vereadores de determinada cidade é proporcional ao número de votos que cada partido recebe. Na última eleição, nesta cidade, concorreram apenas 3 partidos, A, B e C, que receberam a seguinte votação. A teve 10 mil votos, B teve 20 mil votos e C teve 40 mil votos. Continuando a leitura. Se o número de vereadores dessa cidade é 21, ou seja, tem 21 vereadores nessa cidade, quantos deles são do partido B? Quantos são do partido B? E aí eu tenho as alternativas aqui A, B, C, D, E. Ok? Vamos calcular e resolver esse teste aqui. Veja bem. Nós temos o seguinte. Primeira coisa que eu tenho que saber é que são 3 partidos. Ok? Eu tenho o partido A, o partido B e o partido C. O partido A, ele teve 10 mil votos. O partido B teve 20 mil votos. E o partido C teve 40 mil votos. Ok? Essas informações foram informações que o exercício nos deu. 10, 20 e 40. Tranquilo. Beleza. Bom, outra informação que o exercício nos deu é que a quantidade de vereadores da Câmara é 21. Galera, eu não sei quantos vereadores foram feitos no partido A, não sei quantos foram feitos no partido B e nem quantos foram feitos no partido C. Mas nós vamos partir da seguinte ideia, que do partido A tem X vereadores, do partido B vai ter Y vereadores e do partido C vai ter Z vereadores, ok? Então X é a quantidade de vereador de A, Y de B e Z de C. Como tem 21 vereadores, nós entendemos que se eu somar X mais Y mais Z, isso vai ser igual a 21. Beleza? Bom, galera, outra coisa que o exercício nos falou é que a quantidade de vereadores, ela é escolhida de forma proporcional à quantidade de votos que cada partido recebeu. O que nós entendemos com isso? Que o partido que recebeu menos voto elege menos vereadores. O partido que recebeu mais votos elege mais vereadores. É diretamente proporcional. Então, a divisão vai ser feita em comparação com a quantidade de votos que cada partido recebeu. Dessa forma, eu tenho que X dividido por 10 mil, X é a quantidade de vereadores de A, 10 mil é a quantidade de votos que A recebeu. Se é feito uma divisão proporcional, então X dividido por 10 é igual a Y dividido por 20, que é igual a Z dividido por 40 mil. Essa divisão é proporcional, então ela tem que acontecer dessa forma. Bom, agora que eu esquematizei toda a minha equação, eu posso aplicar a propriedade da composição. O que diz a propriedade da composição? Soma em cima, soma embaixo. Então vamos lá. X mais Y mais Z dividido por quem? Pelos caras que estão embaixo. 10 mil
mais 20 mil, mais 40 mil, ok? Tá aqui. Isso é igual a quem? X mais Y mais Z é a quantidade de vereadores da Câmara. Nós sabemos que o total de vereadores é 21. Então tá aqui, ó, 21. Dividido por, vamos somar aqui, eu tenho 10 mais 20, 30, 30 mais 40, 70 mil. Ok? 21 sobre 70 mil. Galera, eu posso deixar assim? Posso. Mas se você quiser simplificar isso, você também pode fazer. Como que eu simplifico, professor? Eu tenho que encontrar um valor que divida o de cima e o de baixo ao mesmo tempo. Então eu posso dividir aqui por 7 e posso dividir aqui por 7. Fazendo essa divisão, nós vamos encontrar 21 dividido por 7, 3. 70 mil dividido por 7, 10 mil. Galera, quem é esse 10 mil aqui? Esse 10 mil é a constante de proporcionalidade. É a constante de proporcionalidade. Aí nós sabemos, de acordo com a propriedade da composição, que a constante de proporcionalidade é igual a cada uma dessas razões individualmente. Como o exercício perguntou, quantos vereadores o partido B conseguiu fazer? Então ele quer saber o valor de Y, porque Y representa a quantidade de vereadores do partido B. Dessa forma, para encontrar o valor de Y, é só nós pegarmos esta razão que representa o partido B, que é Y sobre 20 mil, e fazer isso aqui igual à constante de proporcionalidade, que é 3 sobre 10 mil. Ok? Agora, galera, para achar o valor de Y, é só pegar esse cara que está aqui, ó, multiplicar para lá, ó. Daqui de baixo para lá. Na verdade, nós multiplicamos cruzado. Só que eu não preciso mandar esse 10 mil para lá, porque ele vai voltar para cá de novo. Então, eu já deixo ele ali. Eu só passo o 20 mil que está dividindo lá para cima, multiplicando 3. Então, quem vai ser Y? Y vai ser igual a 3 vezes 20 mil. Tudo isso dividido por 10 mil. Agora, galera, eu não preciso nem multiplicar aqui. Eu vou simplificar esse zero. Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Eliminei o zero. Quem que ficou na parte de cima? 3 vezes 2. Quem que ficou na parte de baixo? 1. Quanto que é 3 vezes 2? 6. 6 dividido por 1? 6. Então, Y igual a 6. Resposta. Quantos vereadores existem no partido B? 6 vereadores. Então, desse total de 21, 6 é do partido B. É a resposta do nosso teste. Tranquilinho? Captou aí, galera? Você viu? Muita tranquilidade. Leia com calma. Preste atenção na pergunta. Anote todas as informações que o exercício deu. Depois você vai analisar e vai ver qual é a propriedade que você vai ter que aplicar e qual que é o melhor caminho para resolver esse teste. Belezinha? Tranquilo? Então tá aí, resposta 6 vereadores. Ok? Divisões em partes diretamente proporcional. Nós já estamos falando já desde o início da aula que na proporção a divisão pode ser feita em relação em partes direta ou em partes inversamente proporcional. E há casos que pode acontecer até os dois ao mesmo tempo. Ou direta e direta a 2 valores, ou direta e inversa, ok? Então tudo pode acontecer. Vamos primeiramente verificar quando que é diretamente proporcional, ok? Então, dividir um número em partes diretamente proporcionais a 2 ou mais números é reparti-lo em parcelas em que sejam diretamente proporcionais aos números dados. Como assim, professor? Vamos ver um exemplo para compreender bem essa questão. Olha só o exemplo que nós temos. Repartir 65
em partes diretamente proporcionais a 5 e 8. Então, veja bem, dividir um número em partes diretamente proporcionais é reparti-lo em partes que sejam proporcionais aos valores que foram dados. Veja bem, aqui está pedindo para dividir o 65 em partes diretamente proporcionais a 5 e 8. Portanto, eu tenho que dividir o 65 em quantas partes? Em duas partes, porque uma tem que ser proporcional a 5 e a outra tem que ser proporcional a 8. Como que eu represento essas partes? Eu posso chamar uma de x e a outra de y. Então, o exercício quer que eu divida em duas partes, x e y, de tal forma que, ao dividir x por 5, eu encontre o mesmo valor que eu dividi y por 8. Isso aqui tem que ser verdadeiro. Porque, para que seja diretamente proporcional a 5 e 8, quer dizer que uma parte dividida por 5 tem que ser igual a outra parte dividida por 8. Se essa igualdade não prevalecer, então eles não são proporcionais. Entendem isso? Então eu tenho que encontrar duas partes, x e y, e de tal forma que essa proporção prevaleça. Galera, se eu vou dividir 65 em duas partes, que eu chamei de x e y, se eu somar x mais y, quanto que vai dar isso? 65. Não pode dar outro valor. Eu dividi 65 em duas partes, se eu somar essas partes vai dar 65. Então o que nós vamos fazer aqui é aplicar a propriedade da composição. Soma em cima, soma embaixo. Então eu tenho x mais y sobre 5 mais 8. Bom, o valor de x mais y nós já sabemos, é 65. 5 mais 8 é 13. Quanto que é 65 dividido por 13? 65 dividido por 13 é 5. Por quê? Porque 5 vezes 13 é 65. Galera, encontrei este valor que é a constante de proporcionalidade. 5 é o valor dessa constante. Como que eu faço agora para encontrar x e y? X está dividido por 5. Então, isso aqui vai ser igual à constante de proporcionalidade. Quanto que é 5 vezes 5? 5 vezes 5 é 25. Então, está aqui, ó, x igual a 25. Pronto. Encontrei o valor de x. Para encontrar o valor de y, você poderia usar essa equação, né? Pegar 65 menos 25. Ou então, y sobre 8 é igual a 5. Aí o 8 está dividindo, passa multiplicando. Quanto que é 8 vezes 5? 8 vezes 5 são 40. Portanto, está aqui, ó, x é 25 e y vale 40. Pronto. Dividir 65 em duas partes diretamente proporcionais a 5 e 8. 25 e 40. Tranquilinho? Beleza? Bom, vamos ver um outro exemplo aqui. Olha só esse outro exemplo. Agora eu tenho determinar dois números, x1 e x2, diretamente proporcionais a 8 e 3, sabendo-se que a diferença entre eles é 60. Galera, a propriedade da composição, até agora nós estamos falando em soma. Então é dada uma igualdade de duas ou mais razões, tá? Aí eu somo os termos de cima, somo os termos de baixo, e o resultado disso dá uma constante, que eu posso igualar a cada uma das razões. Mas essa regra de soma, ela vale também para a diferença. Eu poderia ditar a mesma regra da seguinte forma. A diferença dos antecedentes, ou seja, os caras que estão em cima, um menos o outro, está para a diferença dos consequentes, ou seja, um menos o outro, dos caras que estão embaixo. Assim como qualquer antecedente está para o seu respectivo consequente. Ou seja, subtraindo em cima, subtraindo embaixo, dividindo esse resultado, eu encontro a constante. Essa constante é igual a cada uma das razões individualmente. Então a regra vale para soma e vale também para diferença. Entendem isso? Então vem comigo. Olha só. Agora eu tenho dois valores que eu chamei de x1 e x2.
E a proporção tem que ser diretamente a 8 e 3. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu pegar x1 e dividir por 8, tem que ser igual a x2 dividido por 3. Ok? Beleza? Bom, só que agora o exercício disse que a diferença entre eles é 60. Não é soma, é diferença. Então, ao invés de somar em cima e somar embaixo, eu vou subtrair em cima e subtrair embaixo. Então, vai ficar assim, ó. x1 menos x2 e 8 menos 3. Galera, x1 menos x2 vale quanto? Vale 60. O exercício falou que a diferença entre eles é 60. Quer dizer que um menos o outro é igual a 60. Então, aqui em cima vai ser 60. E quanto que é 8 menos 3? 8 menos 3 são 5. Agora é só dividir. 60 dividido por 5, eu tenho como resposta 12. Galera, quem é esse 12? O 12 é a constante de proporcionalidade. Agora, para encontrar x1, basta eu pegar a razão que envolve x1, que é x1 sobre 8, está aqui, ó, e fazer isso aqui igual a 12. O 8 está dividindo, passa multiplicando. Quanto que é 8 vezes 12? 96. Então está aqui. Quanto que vale x1? x1 vale 96. Para achar x2, eu pego x2 sobre 3 igual a 12. 3 vezes 12, 36. Então, quanto que vale x2? x2 vale 36. Então, quais são os dois valores? 96 e 36. Para você tirar a prova, a diferença entre eles tem que ser 60. 96 menos 36, 60. Pronto, encontrei os dois valores que nós precisávamos. Tranquilinho? Viu? A coisa com muita calma, você consegue resolver de boa, desde que você compreenda bem as propriedades. Tranquilo, galera? Bom, vamos começar a complicar um pouquinho mais, tá? Esse foi o pontapé inicial para você pegar o caminho das pedras, ok? Vamos ver um outro exemplo aqui. Repartir uma herança de 44 mil em partes diretamente proporcionais às idades de 3 irmãos que possuem, respectivamente, 20 e 18 anos de idade. Galera, esse tipo de exercício, ele é muito comum nos testes, ok? Ele é muito comum aparecer exercício desse tipo aqui, tá? Por quê? É uma herança que tem que ser repartida para os filhos ou para determinadas pessoas aí. Isso é muito comum aparecer. Então, é uma simples relação de divisão em partes diretamente proporcionais. Ou seja, eu tenho que dividir 44 mil em 3 partes, de tal forma que essas partes sejam diretamente proporcionais a 25, 20 e 18. Aqui foi contextualizado, contado uma historinha, tal. Às vezes o exercício delonga mais ainda. Conta-se uma história do pai que partiu, que deixou, que dividiu sua herança e coisa e tal e coisa. E aí pede para dividir em partes diretamente proporcionais ao filho mais novo, ao do meio, ao mais velho, da idade deles. Enfim, a história pode variar, mas a forma de fazer é uma só. Dividir 44 em partes diretamente proporcionais a 25, 20 e 18. Se eu estou dividindo em partes diretamente proporcionais a 25, 20 e 18, eu estou dividindo em 3 partes. Então eu vou chamar essas partes de x, y e z. De tal forma que se eu somar x mais y mais z, eu vou obter exatamente o valor da herança, que é 44.100. Ok? Como é em partes diretamente proporcionais, isso quer dizer que x dividido por 25 tem que ser igual a y dividido por 20, que tem que ser igual a z dividido por 18. Ok? Isso tem que prevalecer. Agora, galera, que eu tenho essa igualdade, eu vou aplicar a propriedade da composição. Soma em cima e soma embaixo. Vou somar porque eu tenho uma soma aqui. Então, eu vou ter
x mais y mais z, dividido por 25 mais 20 mais 18. Fazendo essa soma, x mais y mais z é 44.100. Aqui. Dividido por 25 mais 20 mais 18, eu tenho aqui 25 com 20, 45, 45 com 18, 63. Então está aqui, 63. Agora eu tenho que dividir 44.100 por 63. Vamos fazer essa divisão aqui, ó. 44.100 dividido por 63. Então, vou começar com 441, vai dar 7. 7 vezes 3, 21, vai 2. 7 vezes 6, 42, com 2, 44. 441 tira 441, 0. Abaixa o 0. 0 dá para dividir? Não, 0 no quociente. Abaixa o outro 0. 0 dá para dividir? Não, 0 no quociente. Como não tem mais nada para baixar, acaba aqui, resposta 700. Ou seja, 44.100 dividido por 63, a resposta é 700. Beleza. Encontrei, fiz a divisão. Agora, o objetivo é encontrar o valor que vai caber a cada um dos irmãos. Ou seja, eu preciso saber x, y e z. Para achar x, eu pego o cara que está embaixo dele, que é o 25. Então, x sobre 25, isso é igual a 700. O 25 está dividindo, passa multiplicando, portanto, x vai ser igual a 17.500. Ok? 7 vezes 5, 35. 7 vezes 2, 14. 3, 17. X igual a 17.500. 25 vezes 700. Agora vamos achar y. Quem é o carinha que está embaixo do y? É o 20.000. Então eu tenho que y sobre 20 é igual a 700. O que eu faço com esse cara que está dividindo? Ele passa para o outro lado multiplicando. Portanto, y é igual a 2 vezes 7, 14. Portanto, eu tenho 14.000 aqui. Ó. Tranquilinho? Bom, agora o z. Z sobre quem está embaixo do z? 18. Então, vamos colocar aqui, ó, 18. Isso é igual a 700. Agora, mesmo raciocínio nós vamos usar. Quem vai ser o z? Vai ser 700 vezes 18. Se você não quiser encontrar o z por aqui, você poderia substituir aqui, ó. Pegava 44.100 menos 17 menos 14, a diferença seria o z. Mas, como nós estamos usando de multiplicação, vamos continuar nessa linha aqui. 700 vezes 18, z vai ser igual a 12.600. E aí, para tirar a prova, é só você somar 17 mais 14 mais 12.600. Somando tudo isso, tem que obrigatoriamente, 5 e 6, 11, vai 1, 8, 12, 14, vai 1, 2, 3, 4, 44.100. Olha só, tem que dar 44.100, porque foi dividido em 3 partes. Se eu somar as partes, tem que dar o total. Tranquilo? Quanto que cabe ao primeiro? 17, ao segundo 14 e ao terceiro 12.600. E está resolvido o exercício aí. Viram como é tranquilinho? Tá? Com calma a gente consegue resolver aplicando a propriedade, sem desespero, com muita tranquilidade. Toma cuidado na forma, no processo que tem que ser respeitado. Soma em cima, soma embaixo, ok? Encontra a constante de proporcionalidade. Então são regras bem básicas que servem para qualquer tipo de exercício. O que vai mudar, galera? Vai mudar só o texto, a contextualização, a história. Mas na prática, a aplicação é a mesma. Tranquilo? Bom, isso é divisão em partes diretamente proporcionais. Mas eu posso ter também casos em que seja solicitado uma divisão em partes inversamente proporcionais. Bom, o que é dividir em partes inversamente proporcionais? Olha só, galera.
Dividir um número em partes inversamente proporcionais a 2 ou mais números é reparti-lo em parcelas que sejam inversamente proporcionais aos números dados. Ok? O que muda em relação ao anterior é que dividir em partes diretas, agora em partes inversas. E quando a gente fala em inverso, é porque eu tenho que inverter. A palavra inverso indica uma inversão. O que é inverter um valor? Inverter um determinado valor. O valor, quando ele é apresentado, todo valor pode ser escrito na forma de fração. Por exemplo, se eu tenho 5, o 5 pode ser escrito na forma de fração. De que forma? Assim, ó, 5 sobre 1. Não aparece nada embaixo dele, é 1. E qual que é o inverso de 5? O inverso de 5 é 1 sobre 5. Isso aqui que é o inverso, ok? Então, inverter um valor é pegar o valor que está embaixo, passar para cima, e pegar o de cima, passar para baixo. Quando ele me dá na forma de fração, por exemplo, 3 sobre 5, o inverso disso daqui é 5 sobre 3. É tranquilo, porque eu sei o valor de cima e o valor de baixo. E quando ele não informa o valor de baixo, por exemplo, só o 7, eu considero embaixo 1. Então, o inverso de 7 é 1 sobre 7. Tranquilo? Bom, agora que nós já sabemos o que é o inverso, vamos para a prática. Exemplo. Repartir 52 em partes inversamente proporcionais a 4 e 9. Então, eu tenho que dividir 52 em quantas partes, gente? Em 2 partes. Por quê? Porque tenho que dividir em partes inversas a 4 e 9. Então, 2 partes. Eu vou chamar uma parte de x e vou chamar a outra parte de y. De tal forma que se eu somar x mais y, eu tenho 52. Ok? Bom, isso quer dizer que x dividido pelo inverso de 4, que é 1 sobre 4, tem que ser igual a y dividido pelo inverso de 9, que é 1 sobre 9. Observe que a divisão tem que ser feita em partes inversas. Se fosse em partes diretas, eu ia colocar 4 e 9 aqui. Mas como é em partes inversas, eu tenho que inverter o 4 e inverter o 9. Inverter o 4 é 1 sobre 4, inverter o 9 é 1 sobre 9. Galera, vou aplicar novamente a regra da composição. O que diz a regra da composição? Soma em cima e soma embaixo. Então, eu tenho 1 sobre 4 mais 1 sobre 9. X mais y, eu sei o valor dele, 52. E 1 sobre 4 mais 1 sobre 9? Galera, eu tenho uma fração. Como que eu faço para somar uma fração? Eu só posso somar ou subtrair frações se o denominador for igual. Se o denominador for diferente, eu não posso fazer isso. Então, eu tenho que transformar isso no mesmo denominador para poder efetuar essa soma. Ah, professor, tem que fazer MMC? É isso mesmo, galera. Tem que aplicar todas aquelas regrinhas. Mas eu vou ensinar um macete para vocês quando se trata de 2 frações aqui. Olha essa dica lá. Se eu tenho, vou fazer separado aqui, ó. 1 sobre 4 mais 1 sobre 9. Olha como é simples fazer a soma de 2 frações. Primeiro, nós multiplicamos direto. Quanto que é 4 vezes 9? 36, correto? 4 vezes 9, 36. Multiplico um pelo outro. Depois, eu multiplico o cruzado. Ó. 9 vezes 1, 9. 4 vezes 1, 4. Quanto que é 9 mais 4? 13. Então, resposta, 13 sobre 36. Viram aí? Então, vou repetir, ó. Multiplica direto um pelo outro, 4 vezes 9, 36. Depois multiplica cruzado. O de baixo aqui com o de cima lá. 9 vezes 1, 9. 4 vezes 1, 4. Como é uma soma, 9 mais 4, 13. E se fosse diferença, professor? Eu subtraía. 9 menos 4, 5. Ok? Bom, então aqui vai ficar 13 sobre 36. Vamos lá, não acabou ainda. Galera, isso aqui é uma divisão de fração.
Como que eu resolvo uma divisão de fração? A divisão de fração é o seguinte. Quando eu tenho A dividido por B, dividido por C, dividido por D. Eu tenho aqui uma divisão de fração. A regra diz que eu devo conservar a primeira fração. Nesse exemplo aqui, A sobre B. Passar para a multiplicação. E inverter a segunda. D sobre C. Lembram disso? Divisão de fração. Aí depois multiplica em cima e multiplica embaixo. Tranquilo? É isso que nós vamos fazer aqui. Só que agora os valores são outros, não são letras. Então eu tenho 52 dividido por 13 sobre 36. Conserva a primeira, 52, passa multiplicando e inverte a segunda. 36 sobre 13. Aí, galera, o 52 dá para dividir por 13. 52 dividido por 13 dá 4. E 4 vezes 36 é 144. Quem é esse 144 aqui? Esse 144 é a constante de proporcionalidade. Agora, para nós encontrarmos o valor de x e de y, nós vamos ter que pegar esses valores e fazer igual a 144. Então, olha só. X sobre 1 sobre 4 é igual a 144. Quem vai ser x? Eu vou passar esse cara para lá. X vai ser igual a 144 vezes 1 sobre 4. Aí, para resolver isso, multiplica e divide. 144 vezes 1, 144. 144 dividido por 4, 36. Pronto, está aqui. Achei o valor de x. 36. Agora, vou fazer a mesma coisa para achar o y. Y sobre 1 sobre 9 é igual a 144. Quem vai ser y? Vai ser 144 vezes 1 sobre 9. Aí eu multiplico 144 por 1 e divido por 9. 144 vezes 1, 144. 144 dividido por 9, nós vamos encontrar y igual a 16. Então está aqui, achei o valor de x e achei o valor de y. Galera, eu só quero chamar a atenção dos senhores o seguinte. Observe que eram dois valores, né? 4 e 9. 4 é menor que 9, ok? Se a divisão fosse em partes diretamente proporcionais, o menor valor, que seria o 4, ficaria com o menor resultado. E o maior valor com o maior resultado, se fosse em partes diretamente proporcionais. Mas como nós dividimos em partes inversamente proporcionais, ficou exatamente o contrário. O menor valor, que é o 4, ficou com o maior resultado, 36. E o maior valor, que é o 9, ficou com o menor resultado, que é o 16. Para tirar a prova, 36 mais 16 dá exatamente 52, que era o valor para ser dividido. Tranquilo aí? Viram como? É com tranquilidade, galera. A gente resolve todos os exercícios aí envolvendo essas proporcionalidades. Bom, vamos ver alguns exercícios envolvendo esse estudo que nós fizemos até agora. Nós já aprendemos o que é uma proporção, qual é a propriedade fundamental, qual é a propriedade da composição, vimos alguns exemplos de aplicação. Agora vamos resolver alguns testes envolvendo isso aqui. Bom, nesses testes eu vou fazer alguns desafios para vocês. E o principal deles é o seguinte, que você resolva antes de mim esses exercícios. Ok, galera? Então tá aqui, ó. Exercício 1. A razão das idades de duas pessoas é 2/3. Achar essas idades sabendo que a soma é 35. E aqui eu tenho as alternativas. Galera, eu peço que você dê uma pausa no vídeo, tenta fazer, na sequência você assista a resolução que nós vamos dar para esse teste aqui. Belezinha? Então vamos lá. Resolução desse exercício. Eu tenho que a razão entre as duas idades é 2/3 e a soma é 35. Então olha só.
São duas pessoas. Então eu vou dizer que a primeira pessoa tem X anos e a segunda pessoa tem Y anos, ok? X e Y. O exercício falou que a soma da idade delas é 35. Quer dizer que X mais Y é igual a 35. E que a razão das idades é 2 sobre 3. É isso mesmo? 2/3. Ok? Quer dizer que X sobre Y é igual a 2/3. Bom, galera. Observem que a forma como apareceu aqui essa razão não é muito comum daquilo que a gente viu nos exemplos. Porque no exemplo as letras estavam todas em cima e os números embaixo. Mas isso não importa. Você pode aplicar essa mesma propriedade somando esse com esse, o de cima com o de baixo. Soma aqui e soma aqui, ok? Você pode fazer isso tranquilamente. Ou então, se você quiser continuar visualizando daquela forma anterior, basta você pegar esse Y e ir para o lugar do 2 e o 2 vem para o lugar do Y. A gente faz essa troca aqui, ó. Então, reescrevendo essa proporção, eu teria assim, ó, X, o 2 vem para o lugar do Y e o Y vai para o lugar do 2. Olha só como que ficou. Ah, professor, agora sim, assim eu estou acostumado a ver. Então você pode organizar a proporção, ok? Bom, agora aplicando a propriedade, soma em cima, soma embaixo, X mais Y sobre 2 mais 3, X mais Y é a idade que é 35 e 2 mais 3 são 5. Conclusão, o resultado disso vai dar 7. Quem é 7? É o resultado de 35 dividido por 5. Isso aqui é a constante de proporcionalidade. Agora, para achar a idade de X, eu pego X sobre 2 igual a 7. O 2 está dividindo, passa multiplicando. Conclusão, 2 vezes 7, 14. Está aqui a idade de X. Para acharmos a idade de Y, Y sobre 3 também é igual a 7. Conclusão, 3 vezes 7, 21. Então está aqui, X é 14 e Y é 21. Somando os dois, 21 mais 14 vai dar 35. Pronto, está resolvido. Ok? Belezinha? Professor, eu fiz de outro jeito. Eu peguei as respostas, aproveitei as respostas e fui vendo qual deles dava a proporção que foi estabelecida e a partir daí eu soube marcar a alternativa correta. Tranquilo, você pode fazer assim também. É uma outra válvula de escape. O que eu estou dizendo? Professor, eu não lembro a propriedade, não sei como fazer. Mas como são duas idades, X e Y, e a razão tem que dar 2/3, e eu tenho aqui as alternativas de resposta, basta eu verificar qual delas vai dar 2/3. Simples. Bom, 14 e 20 não pode ser, porque 14 mais 20 é 34. Ele falou que a soma é 35, então a A já está descartada. 14 e 21 dá 35. 15 e 20 dá 35. 18 e 17 dá 35. 13 e 22 dá 35. Então agora é só ir dividindo um pelo outro e ver qual que dá 2/3. Se você pegar 14 sobre 21, que é a letra B aqui, e dividir aqui por 7 e aqui por 7, 14 dividido por 7, 2, 21 por 7, 3. Olha aqui, ó, 2/3. Razão é 2/3, pronto, letra B, não preciso nem fazer mais. Ok? Observe que as demais, ó, 15 sobre 20, simplificando aqui por 5 e aqui por 5, nós vamos encontrar 3 sobre 4. Então a razão não é 2/3. Muito embora essa soma dá 35, mas a razão entre elas não é 2/3, é 3 sobre 4. Por isso que a resposta não é letra C. Nem vai ser D e nem vai ser E. Ok? Então a resposta correta é letra B. Essa é uma outra forma de fazer, utilizando como apoio as alternativas de resposta. Belezinha? Bom, então vamos lá para o exercício 2. O exercício 2 diz o seguinte:
nós temos agora, de um curso sobre legislação trabalhista, sabe-se que participaram pelo menos 250 pessoas. E que destas, o número de mulheres estava para o de homens na razão de 3 para 5, respectivamente. Considerando que a quantidade de participantes foi a maior possível, de quantas unidades o número de homens excedia o de mulheres? E aí nós temos as alternativas de resposta aqui. Então eu quero pedir para você dar uma pausa no vídeo, tenta resolver, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar. Então vamos lá, galera. Aqui ele diz que é um curso onde estão participando 250 pessoas. Ok? Menos de 250, desculpa aí, ó. Participaram menos de 250. Galera, menos de 250 pode ser 249, 248, 247, 240, 230. Qualquer valor abaixo de 250 está valendo. Ok? Bom, ele falou, e que destas, o número de mulheres estava para o de homens na razão de 3 para 5. Ok? 3 mulheres para cada 5 homens. Considerando que a quantidade de participantes foi a maior possível, de quantas unidades o número de homens excedia o de mulheres? Então, o que eu vou ter que fazer aqui, prezado concurseiro? Eu tenho que saber quantos homens e quantas mulheres estavam presentes nesse curso. Porque aí depois basta eu pegar o número de homens menos o número de mulheres, eu vou saber quantos homens tem a mais que mulher nesse curso. Tranquilo? Bom, como que nós podemos fazer isso? O exercício falou que existem homens e mulheres nesse curso. Então eu vou dizer que o total de homens é X. E o total de mulheres é Y, ok? Então eu tenho X homens e tenho Y mulheres. O exercício falou que a razão entre o número de homens, de mulheres, é isso mesmo? Que a razão, que o número de mulheres estava para o de homens na razão de 3 para 5. Mulheres estava para homens na razão de 3 para 5. Quer dizer que Y, que é o total de mulheres, dividido por X, que é o total de homens, é igual a 3 sobre 5. É isso que o exercício estabeleceu. O número de mulheres está para o número de homens como 3 está para 5. Tranquilo? Bom, eu vou aplicar a propriedade aqui e vou passar esse X para cima, porque eu posso trocar ele de lugar com 3. Lembra no exemplo anterior? O X vai para o lugar do 3, o 3 vem para o lugar do X. Como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Y sobre 3 igual a X sobre 5. Belezinha? Bom, agora que está organizada a minha proporção, letra em cima e número embaixo, vamos aplicar a propriedade da composição. O que diz a propriedade da composição? Soma em cima, x mais y ou y mais x, tanto faz, sobre 3 mais 5. Galera, eu não sei quanto que é x mais y, mas eu sei que 3 mais 5 são 8. Beleza? Tranquilo? 8. Observe que eu tenho que dividir o resultado dessa soma por 8. Nós estamos falando de pessoas. Pessoas. Dessa forma, galera, não existe uma resposta para a quantidade de pessoas que seja uma resposta decimal, ou seja, uma resposta expressa por vírgula, alguma coisa vírgula, tá? 10,7, 11,4, 3,2. Não existe, quando nós fazemos referência a pessoas, uma resposta decimal. Só vai existir uma resposta inteira. Ou existe uma pessoa ou duas. Não vai existir uma e meia. Não tem meia pessoa. Ou é uma, ou é duas, ou não é nenhuma. Tranquilo? Dessa forma,
aquela informação do exercício é muito útil. Ele falou que tinha menos de 250 pessoas. Mas ele também disse que era o maior valor possível. Então, o que eu entendo com isso? Como aqui embaixo é 8, e o valor referente a pessoas é sempre um valor inteiro, então eu tenho que encontrar o menor valor abaixo de 250, porque ele disse que é menos de 250. O menor valor abaixo de 250 que dá para dividir por 8. Aí eu faço o teste. 249 não dá para dividir por 8. E 248? 248 dá. Aí 240 também dá. Mas como ele falou que é o maior possível, então o maior valor menor que 250, que dá para dividir por 8, é o 248. Então eu posso concluir que x mais y é 248. Ao dividir isso aqui por 8, eu vou encontrar 31. Pronto. 31 é a constante de proporcionalidade. Agora, para nós encontrarmos quantos homens e quantas mulheres tem, é só a gente pegar aqui. X sobre 5. O x está sobre 5. Isso é igual a constante, que é 31. O 5 está dividindo, passa multiplicando. Conclusão, x igual a 5 vezes 3, 15. 5 vezes 1, 5. 155. Tranquilo? Para achar o y sobre 3 igual a 31. A mesma coisa, 3 vezes 31, y igual a 3 vezes 3, 9, 3 vezes 1, 3. 93. Mas o exercício não quer saber quantos homens e quantas mulheres. O exercício quer saber quantos homens tem a mais do que mulheres. Então, agora que eu sei quantos homens tem e quantas mulheres tem, é só subtrair. 155 tira 93, nós vamos encontrar 62. Então, dentre as alternativas lá, a resposta é letra E, 62. Tranquilinho? Viram aí? Olha só, não fizemos grandes cálculos, mas é um exercício que exigiu muita interpretação nossa. Porque se eu não conseguir desencadear uma linha de raciocínio correta, eu erro um exercício desse, mesmo tendo que fazer simples operações. Observem que qual é a operação complexa que foi realizada aqui? Nenhuma. Divisão, multiplicação, subtração, tranquilo? Mas para chegar naquilo ali eu tenho que desencadear todo um raciocínio. Tranquilinho? Então vamos para mais um teste aí. Olha só, exercício 3. Rapazes e moças dançavam animadamente em uma festa. Com a saída de 8 rapazes, percebeu-se que as moças estavam para os rapazes numa proporção de 3:2. Mais tarde, porém, 10 moças deixaram a festa, e a proporção passou a ser de 5 moças para cada 4 rapazes. Quantos rapazes e moças havia na festa inicialmente? Beleza? Bom, mais uma vez vou pedir para você dar uma pausa, tenta fazer o teste, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar aí. Então vamos lá para a resolução desse exercício. Primeiro eu sei que existia moças e rapazes na festa, tranquilo? Foi o que está dizendo aqui. Moças e rapazes dançavam animadamente em uma festa. Não sei quantas moças tinham, não sei quantos rapazes tinham. Com a saída de 8 rapazes, saíram 8, percebeu-se que as moças estavam para os rapazes numa proporção de 3:2. O que quer dizer isso? Que se eu dividir a quantidade de moças pela quantidade de rapazes, é igual a 3/2. Obviamente, depois da saída de 8 rapazes. Depois ele falou que saíram 10 moças. E aí a proporção passou a ser de 5 moças para cada 4 rapazes. Então o total de moças menos 10, dividido pelo total de rapazes que tinha sobrado, que era menos 8 aqui, ficou 5/4. E aí nós temos que descobrir quantas moças e quantos rapazes haviam no início da festa. Então vamos lá. Vou chamar
a quantidade de moças de X e vou chamar a quantidade de rapazes de Y, ok? Então eu tenho X moças e Y rapazes. O exercício falou que, passado um tempo, iniciado a festa, 8 rapazes saíram. Então, a quantidade de rapazes vai diminuir em 8 unidades, tá? De tal forma que a quantidade de moças estava para a quantidade de rapazes, como 2 está para 3. Olha só, 3 para 2, olha só. Percebeu-se que as moças estavam para os rapazes numa proporção de 3 para 2, ok? Bom, isso quer dizer que a quantidade de moças estava para a quantidade de rapazes depois que saiu 8, então Y menos 8. X é o total de moças e Y menos 8 é o total de rapazes, porque saíram 8. Isso é igual a 3 sobre 2. Tranquilinho? Beleza? Bom, depois ele falou que saíram 10 moças. Ele disse no exercício. Mais tarde, porém, 10 moças deixaram a festa. E a proporção passou a ser 5 para 4. Ok? Então vamos lá. Mais tarde, X menos 10, ou seja, a quantidade de moças menos 10, está para a quantidade de rapazes, que é Y menos 8, porque já tinha saído 8. Assim como 5 está para 4. Isso mesmo? 5 para 4. Beleza. Bom, galera, como que eu posso resolver? Eu tenho duas equaçõezinhas, ó. Então eu posso substituir uma na outra. Eu vou pegar a primeira equação aqui e vou aplicar a propriedade fundamental. O que diz a propriedade fundamental? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então a minha equação vai ficar assim, ó. 2 vezes x igual a 3 que multiplica y menos 8. Ok? 2x igual a 3y menos 8. Conclusão, quem vai ser x? X vai ser igual a 3y menos 24, porque 3 vezes y é 3y e 3 vezes 8 é 24. Tudo isso dividido por 2. Isso aqui é o valor de x. Paro ali, não dá para eu fazer nada por enquanto. Agora eu vou para essa equação aqui. Essa equação, a mesma coisa. Vou aplicar a propriedade fundamental. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, fazendo essa aplicação, eu vou ter 5 vezes y menos 8. Não, vou fazer o contrário aqui. Eu vou ter 4 que multiplica x menos 10 igual a 5 que multiplica y menos 8. Ok? Tranquilo? Multipliquei cruzado. Agora, eu vou fazer a distributiva para eliminar esse parênteses. 4 vezes x, 4x. Menos 4 vezes 10, 40. Igual, vou fazer a distributiva aqui também. 5 vezes y, 5y. 5 vezes 8, 40. Bom, eu tenho aqui o seguinte, ó. Eu tenho menos 40 do lado de cá e eu tenho menos 40 do lado de lá. Então eu posso eliminar. Quem que ficou? 4x igual a 5y. Mas quem é x? X é 3y menos 24 dividido por 2. Então eu vou ter 4 que multiplica 3y menos 24, tudo isso aqui dividido por 2, igual a 5y. Ok? Eu substituí no lugar desse x, porque é 4 vezes x, aquele valor que eu tinha encontrado inicialmente. Agora, eu posso fazer a distributiva aqui e passar esse 2 para o outro lado. Ou eu poderia simplificar também o 4 com o 2, porque 4 está multiplicando e 2 está dividindo, e depois multiplicar por 2. Mas eu vou fazer isso, ó. O 2 está dividindo, eu passo para lá multiplicando. Então eu vou ter 4 vezes 3, 12y.
Aí eu tenho 4 vezes menos 24, eu vou ter menos 96. 4 vezes 24 dá 96. E do outro lado, 2 vezes 5, 10y. Agora eu passo o y para cá e o 96 para lá. Trocando de lado, troco o sinal. Então eu vou ter 12y menos 10y igual, menos 96 vai para o outro lado, mais 96. Aí eu tenho 12 menos 10, 2. Igual a 96. O 2 está multiplicando, passo ele para o outro lado, dividindo. Então, y igual a 96 dividido por 2. E fazendo essa divisão, 96 por 2, eu vou falar que y é igual a 48. 96 dividido por 2 dá 48. Pronto. Encontrei y, que é a quantidade de rapazes. Falta encontrar a quantidade de moças. Para encontrar a quantidade de moças, eu venho para cá. Ó. Agora eu não tenho que x é igual a 3 vezes y menos 24 dividido por 2. Então vai ficar 3 vezes y, que é 48, menos 24 dividido por 2. X vai ser igual. Multiplicando aqui 3 vezes 48, eu vou encontrar 144. Menos 24 dividido por 2. 144 menos 24 dá 120. 120 dividido por 2, x igual a 60. Pronto. Está aqui. A quantidade de rapazes é 48 e a quantidade de moças é 60. Está respondida a questão. Observem, galera, que é um tanto trabalhoso essa aqui, porque eu tive que optar em substituir uma equação na outra. Mas, basicamente, são questões de álgebra, de transformação de um lado para o outro. Aí eu tenho que tomar cuidado que trocou de lado, troca o sinal, está multiplicando, passa dividindo, está dividindo, passa multiplicando. Coisinhas da álgebra, ok? Tranquilinho? Beleza? Então vamos para mais um teste aí. Acertou, galera? Ô, professor, não acertei. Então não fica triste por conta disso. O importante é que você entenda a resolução do exercício. Pergunto para você, você entendeu a resolução que nós demos? Ah, entendi. Então tranquilo. Tranquilo. Eu faço questão que você tente fazer, porque é necessário que você construa uma linha de raciocínio sua e não minha, ok? Porque se você acompanha só a minha solução, você é induzido a seguir a minha linha de raciocínio. E eu gostaria que você criasse a sua. Porque dessa forma você nunca mais vai esquecer. Tranquilo? Vamos para mais um teste aí. Aqui um exercício da banca FCC. Ele diz assim: uma empresa resolveu aumentar o número de quadro de funcionários. Numa primeira etapa, contratou 20 mulheres, ficando o número de funcionários na razão de 4 homens para cada 3 mulheres. Numa segunda etapa, foram contratados 10 homens, ficando o número de funcionários na razão de 3 homens para cada 2 mulheres. Inicialmente, o total de funcionários dessa empresa era... Galera, só pelo texto já deu para você observar que é bem parecido com o exemplo anterior. Só que no outro a contextualização falava de uma festa, de moças e rapazes. Agora está falando de uma empresa, mulheres e homens a serem contratados. Ok? Numa eu subtraí, nessa eu vou ter que somar, porque está entrando, não está saindo pessoas. E na outra saía pessoas. Só muda isso. Então dá uma pausa, agora você já tem uma base anterior, tenta fazer esse teste. Na sequência, acompanhe a solução que nós vamos dar aí. Bom, vamos lá. A resolução desse teste é a seguinte. Bom, homens e mulheres. Na primeira etapa contratou 20. E a razão ficou de 4 homens para cada 3 mulheres. Então vamos lá. Eu tenho homens, que eu não sei quantos, vou representar por X. E eu tenho mulheres, que eu também não sei quantas, e vou representar por Y. X homens e Y mulheres.
O exercício falou que inicialmente foram contratadas 20 mulheres. Então vai aumentar 20 mulheres aqui no Y, ok? Y mais 20. De tal forma que o número de homens, a razão de homens para mulheres é 4 para 3. Então, X, que é a quantidade de homens, está para a quantidade de mulheres, que é Y mais 20, assim como 4 está para 3. Vamos usar o mesmo raciocínio aqui, galera. Vou aplicar a propriedade fundamental e eu vou ter que X é igual a 4 vezes Y mais 20 dividido por 3. Aqui eu faço a distributiva. Eu vou ter que X é igual a 4Y mais 80 dividido por 3. Paro aí. Não dá para fazer mais nada, por enquanto. Agora eu vou para a segunda etapa do exercício. Ele falou o seguinte, que agora Agora, nós temos, numa segunda etapa, foram contratadas 10 homens. 10 homens foram contratados, ficando o número de funcionários na razão de 3 para 2. Ou seja, entrando 10 homens nessa fábrica, os homens eu representei por X, então X mais 10, dividido pela quantidade de mulheres, que era Y mais 20, agora a razão é de 3 para 2. Então vamos ver como que podemos representar isso. A quantidade de homens mais 10, que foi o que entrou na segunda etapa, está para a quantidade de mulheres mais 20, assim como 3 está para 2. Ok? Isso mesmo, 3 para 2. Tranquilo. Agora, galera, vou aplicar a propriedade, multiplicação cruzada. Aqui. Beleza? Como que nós vamos fazer? Vai ficar 2 que multiplica X mais 10 igual a 3 que multiplica Y mais 20. E agora eu vou fazer a distributiva aqui, ó. Esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. 2 vezes X, galera. 2X. 2 vezes 10, 20. 3 vezes Y. 3Y. 3 vezes 20, 60. Ok? Tranquilinho? Bom, agora, eu sei que X é igual a 4Y mais 80 dividido por 3. Então, vamos substituir isso daqui. Aquele valor de X lá eu tenho que substituir. Mas antes disso, eu vou passar o 20 para lá e vou passar o 3 para cá. Então, eu tenho 2X menos 3Y igual a 60 menos 20. Conclusão, isso aqui vai ser igual a 2 vezes X. 2 vezes X. Quem é X, galera? Aqui, ó. 4Y mais 80 dividido por 3. Menos 3Y. Isso é igual a 60 menos 20, 40. Agora, esse 3 aqui, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum entre esses valores. Aqui não tem nada embaixo, é 1. Aqui não tem nada embaixo, é 1. E aqui, eu posso até multiplicar esse vezes esse vezes esse. Então, vai ficar assim, ó. O MMC de 3 e 1 é 3. 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 2 é 2. Então, 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 80, 160. Menos 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 3, 9. E do lado de lá, 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 40, 120. Ok? Agora eu não preciso mais desse 3, eu posso eliminar ele. Deixo o que tem Y para cá, o que não tem Y para lá. Então vai ficar 8 menos 9 é igual a 120 menos 160. O 160 eu passei para o outro lado, ele foi negativo. Aí eu tenho 8 menos 9 dá menos Y. 120 menos 60 dá menos 40. Olha só,
menos y menos 40. Como é negativo, multiplico por menos 1. Conclusão, quem é y? Y é igual a 40. Portanto, quantas mulheres tinham? 40 mulheres. Galera, agora que eu descobri o valor de y, para encontrar o valor de x, a gente recorre a essa equação aqui, ó. X é igual a 4 vezes y, que é 40, mais 80, tudo isso dividido por 3. Quanto que é 4 vezes 40? 160. 160 mais 80, 240. E 240 dividido por 3 é igual a 80. Então está aqui. Conclusão. Quantos homens? 80. Quantas mulheres? 40. Então, número de homens, 80. Número de mulheres, 40. Tranquilinho, galera? Pegaram aí? Beleza, né? Vamos para mais um aí. Olha só. 3 trabalhadores devem dividir R$ 1.200 referentes ao pagamento por um serviço realizado. Eles trabalharam 2, 3 e 5 dias, respectivamente, e devem receber uma quantia diretamente proporcional ao número de dias trabalhados. Cada um receberá respectivamente. Aí aqui eu tenho as alternativas de resposta, ok? Quanto que cada um irá receber? Bom, como que nós vamos fazer isso daqui? Da seguinte forma. Eu tenho que dividir 1.200 em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 5, que é a quantidade de dias que cada um trabalhou. Então, trata-se de uma simples divisão direta e proporcional, ok? O valor é 1.200 e é dividido a 2, 3 e 5. Então, eu tenho R$ 1.200, para ser dividido em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. Então, essa é a nossa proposta. Bom, galera, eu vou dizer que a parte que cabe ao 2 é x, portanto, x dividido por 2 tem que ser igual. A parte que cabe ao que trabalhou 3 dias é y, portanto, tem que ser igual a y sobre 3. E a parte do terceiro, que trabalhou 5 dias, é z, que tem que ser igual a z dividido por 5. Se é em partes diretamente proporcionais, o resultado dessa divisão tem que ser igual. O que o primeiro dividido por 2 vai receber tem que ser igual ao segundo dividido por 3, que tem que ser igual ao terceiro dividido por 5. Senão, não é proporcional, ok? Bom, para nós fazermos essa divisão, então vamos aplicar a propriedade. Soma em cima, soma embaixo, que é a propriedade da composição. X mais y mais z dividido por 2 mais 3 mais 5. Quanto que é x mais z, galera? É exatamente o valor total que tem que ser dividido entre eles, 1.200. 2 mais 3, 5, mais 5, 10. Galera, 1.200 dividido por 10, ó aqui, ó, 120. Quem é esse 120? 120 é a constante de proporcionalidade. É o valor comum a todas essas razões aqui. Conclusão. Quem vai ser x? X dividido por 2 igual a 1.200. O 2 está dividindo, passo multiplicando. Quanto que é 2 vezes 1.200? Desculpa, 120. X sobre 2 tem que ser igual a 120, que é a constante. 2 vezes 120, 240. Está aqui o valor que o que trabalhou 2 dias vai receber. O que trabalhou 3 dias, y sobre 3 igual a 120. 3 vezes 120, y igual a 360. Está aqui, ó. O que trabalhou 5 dias, z sobre 5 igual a 120. 5 vezes 120, z igual a 600, ok? Somando esse mais esse, tem que dar 1.200. E dá 1.200, correto. Então, esses são os valores que cada um vai receber. Tranquilinho? Captaram aí?
Beleza, né? Olha só, mais um teste, exercício 6. O que diz esse teste? Dividir R$ 234 entre 3 filhos, tá? Um pai o fez inversamente proporcional às idades de cada um. Sabe-se que as idades deles eram 2, 3 e 4. E a pergunta é, quanto que o filho mais velho recebeu? A pergunta é quanto que o filho mais velho recebeu. Ele não quer saber quanto que cada um recebeu. Só o mais velho, que é 4 anos. Bom, galera, trata-se de uma divisão agora em partes inversamente proporcionais. Então, basta eu dividir 234 em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 4. Então, vamos lá? Olha só, 234 é o valor que eu tenho que dividir em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 4. Então, eu vou dizer o seguinte, a parte que cabe ao filho mais novo vai ser x dividido pelo inverso de 2, que é 1 sobre 2, porque agora é divisão inversamente. Então, eu tenho que inverter os valores. A parte que cabe ao filho do meio é y, dividido pelo inverso da idade dele, então 1 sobre 3. Que tem que ser igual à parte que cabe ao filho mais velho, que eu vou chamar de z, dividido pelo inverso da idade dele, que no caso aqui é 1 sobre 4. Tranquilo? Bom, agora a gente aplica a propriedade da composição. X mais y mais z, que é 234, dividido por 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 4. Então vai ficar assim, ó. X mais y mais z, dividido por 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 4. Galera, eu não posso fazer uma soma de fração se o denominador for diferente. Obrigatoriamente, eu tenho que transformar para o mesmo denominador. E para fazer isso, nós temos que tirar o MMC. Bom, x mais y mais z, eu sei que é 234. Está aqui, ó. Pronto. Agora, essa soma aqui embaixo, eu vou transformar para um denominador comum. E o MMC de 2, 3 e 4 é 12. Ok? É o menor valor comum aos 3, 2, 3 e 4. Agora eu divido 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 1, 6. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. Então eu tenho aqui a seguinte relação, ó. 234 dividido por 13 dividido por 12. Ok? 6 mais 4, 10, mais 3, 13. Isso aqui é uma divisão de fração. Nós acabamos de ver no exercício anterior. Como que eu resolvo? Conservo a primeira, passo multiplicando e inverto a segunda. Ok? 234 dividido por vezes 12 dividido por 13. Bom, aqui eu posso multiplicar, vou multiplicar aqui, ó, 234 vezes 12. Então, eu vou ter 2 vezes 4, 8, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 2, 4. 1 vezes 4, 4, 3, 2. Somando, 8, 10, 5, 8, 2.808. Então, eu vou ter que isso aqui é igual a 2.808 dividido por 13. Por 13, ok? Vamos ver se isso aqui dá uma divisão exata. Eu não sei se dá uma divisão exata. Vamos ver aqui. Vamos tentar fazer essa divisão aqui. 2.808 dividido por 13 vai dar 2, 26 para 28, 2, 20, vai dar 1, 13 para 27, abaixo 8, 78, vai dar 6, 6 vezes 13, 78, para 78 nada. Então, 2.808 dividido por 13 vai dar 216. Está aqui, ó. Galera, isso aqui é a constante de proporcionalidade, ok?
Bom, e o que nós falamos a respeito da constante de proporcionalidade? A constante de proporcionalidade, ela é igual a cada uma dessas razões separadamente, tranquilo? Bom, mas não me interessa o valor de x nem de y. O que me interessa é só o valor de z. Porque a pergunta do teste era: quanto que o filho mais velho vai receber? Qual é a razão que cabe ao filho mais velho? É z dividido por 1/4. Então eu vou pegar z sobre 1 sobre 4 e vou fazer isso igual a 216, que é a constante de proporcionalidade. Aí esse cara aqui, ó, vai para lá. Então vai ficar assim, ó, 216 vezes 1 sobre 4. 216 vezes 1 é 216. Dividido por 4 é igual a 54. Ok? Então, qual é a parte que cabe ao filho mais velho? 54. A resposta é letra B. Ok? Tranquilinho? Z igual a 54. Essa é a nossa resposta. Beleza, né, galera? Estão compreendendo aí que os testes envolvendo proporção, eles não têm muita diferença não, galera. Todos eles seguem mais ou menos a mesma linha de raciocínio, tá? Muda a contextualização, mas a forma de resolver é praticamente a mesma, ok? Olha só esse teste aqui. Nós temos, para se construir um contrapiso, é comum na constituição do concreto se utilizar cimento, areia e brita, na seguinte proporção: 1 parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Qual é o volume de cimento em metros cúbicos na carga de concreto trazido pela betoneira? Bom, aí eu tenho aqui as alternativas de resposta. Mais uma vez peço para você dar uma pausa, tenta fazer e acompanha a solução que nós vamos dar. Olha só. Nós temos 14 metros cúbicos, ok? Que é o total de concreto que a betoneira trouxe. E a proporção é a seguinte: 1 parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Bom, como que eu vou resolver isso? Galera, o concreto é dividido em 3 partes: cimento, areia e brita. Então eu vou dizer que o total de cimento utilizado, cimento, vai ser X. O total de areia vai ser Y. E o total de brita vai ser Z. De tal forma que a soma X sobre 4, que é a quantidade de cimento, aliás, X sobre 1, né? X sobre 1. Tem que ser igual a Y sobre 4, que tem que ser igual a Z sobre 2. Por quê? Porque o exercício falou que a divisão, ela é feita o quê? Para construir o contrapiso, na constituição do concreto se usa cimento, areia na seguinte proporção. Aqui ele não falou nem que era direto e nem que era inverso, mas a gente entende que é diretamente proporcional. Se o exercício não especificar, a gente sempre considera em partes proporcionais, diretamente proporcionais. Então vamos fazer a divisão em partes diretamente proporcionais. Eu sei que se eu somar x mais y mais z, eu vou ter que encontrar exatamente o total de concreto que a betoneira trouxe, que é 14. E somando 1 mais 4 mais 2, então nós vamos ter 14 dividido por 7. Tranquilo? 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. Como são 14 dividido por 7, isso aqui é igual a 2. A pergunta fazia referência a quem? A quantidade de cimento utilizada, é isso? Qual é o volume de cimento? Qual é o volume de cimento? Então, o volume de cimento utilizado vai ser x sobre 1 igual a 2. 1 vezes 2, 2. Conclusão, resposta letra B. Está aqui, ó, alternativa B. Belezinha? Viram que
Na medida que você vai dominando essa técnica, os exercícios acabam ficando mais simples. Você fala, professor, está fácil esse exercício. Não, não é que o exercício está fácil. É que você está compreendendo o contexto de aplicação dele. Por isso você passa a ter mais facilidade na resolução dele. Olha só, dividir uma quantia entre 3 pessoas em partes inversamente proporcional às suas idades, ou seja, 20, 25 e 32. Se a pessoa mais nova recebeu 200 mil, então a mais velha recebeu. Olha só, eu tenho que dividir uma quantia que eu não sei qual é a quantia. Foi dividida para 3 pessoas, em partes inversamente proporcionais às suas idades. Quais eram as idades? 20, 25 e 32. Aí o exercício informou que a mais nova recebeu 200 mil. A pergunta é, então a mais velha recebeu quanto? Bom, galera, vamos lá. Só, nós temos a seguinte situação. A mais nova, ela vai receber X, a do meio recebe Y e a mais velha recebe Z. Eu não sei quanto que elas receberam, mas a divisão, o exercício falou que foi feita em partes inversamente proporcionais. Isso quer dizer que o que a mais nova recebeu, dividido pelo inverso da idade, que no caso a idade foi 20, 25 e 32, então a mais nova é 20, aqui a do meio é 25 e a mais velha 32. Isso mesmo? Vamos lá. 20, 25 e 32. Beleza. Então quer dizer que x dividido pelo inverso de 20 é igual a y dividido pelo inverso de 25, que tem que ser igual a z dividido pelo inverso de 32. Galera, ele disse que a mais nova recebeu 200 mil. Então ele disse que o valor de x é 200 mil, ok? X é igual a 200 mil. Então, como que esse valor, para que esse valor aqui seja igual a 200 mil, qual deve ser? Ele falou que a mais nova recebeu 200 mil. Foi isso? Se a pessoa mais nova recebeu 200 mil, veja bem, o que nós sabemos? Nós não sabemos que esse resultado, soma em cima, soma embaixo, não é igual a uma constante, que eu vou chamar de K, é igual a uma constante. Eu não sei quanto que é K. Mas eu sei que esse resultado é igual a uma constante. De acordo com a propriedade da composição, eu somo em cima, eu somo embaixo, divido um pelo outro, eu vou obter essa constante. Essa constante é igual a x sobre 1 sobre 20, é igual a y sobre 1 sobre 25, é igual a z sobre 1 sobre 32, separadamente. Bom, como o exercício disse que x é igual a 200 mil, então o que nós vamos fazer? Eu vou pegar essa primeira, x sobre 1 sobre 20, e isso é igual a k. Só que x eu sei quanto que vale. Então, conclusão, quem é k? É 200 mil, ok? Dividido por 1 sobre 20. Divisão de fração, conserva a primeira, 200 mil, passa multiplicando e inverte a segunda, 20 sobre 1. Fazendo esse produto, 200 mil vezes 20, eu vou encontrar que K é igual a 4 milhões, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 2 vezes 2, 4. 4 milhões. Pronto, encontrei a constante. Agora que eu sei a constante, ele pergunta quanto que a mais velha vai receber. O que a mais velha vai receber é esse cara aqui igual a isso. Então eu tenho, vamos fazer aqui, z sobre 1 sobre 32 é igual a 4 milhões. Ok? Então quem vai ser z? Vai ser 4 milhões
vezes 1 sobre 32. Aí eu multiplico 4 milhões vezes 1 e divido por 32. Fazendo a divisão de 4 milhões por 32, olha só quanto que vai dar. 40 dá 1, vai dar 8, abaixo o 0, 80, 80 vai dar 2, 2 vezes 32, 64, 64 para 80, 16. Abaixo, 160. 160 vai dar 5. 5 vezes 32 é 160. Para 160 nada. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Portanto, é só acrescentar 3 zero. Conclusão, Z igual a 125 mil. Está aqui. Quanto que o mais velho vai receber? 125 mil. O mais novo recebeu 200 e o mais velho vai receber 125 mil. Tranquilo? Então é isso aí, galera. Ok? Nós sabíamos o valor que um recebeu, utilizamos da propriedade para encontrar a constante de proporcionalidade e encontrando a constante de proporcionalidade, nós igualamos a razão do mais velho e encontramos quanto que ele vai receber. Tranquilinho? Galera, chegamos ao fim da nossa aulinha. Espero ter contribuído para o seu aprendizado. Nós fazemos aqui o possível e o impossível para preparar os melhores, porque acreditamos na sua vitória e fazemos de tudo para você ser o melhor. Galera, é importante que você também acredite em você. Estude, revise, faça os nossos testes, os nossos simulados. Ok, galera? Então, peço agora a ajuda divina que te dê toda a bênção necessária para você arrebentar a boca do balão, galera. Deus te abençoe. Bom estudo. Nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo muito forte no seu coração e até a próxima. Tchau.